Vamos estar entrando no momento da palavra. Queria chamar aqui Pastor Pinho. Vem aqui orar pelas nossas vidas. A palavra do Senhor já é abençoada e abençoadora. Tudo que temos que pedir é que o pregador não atrapalhe o Espírito Santo, para que ele possa cumprir todo o seu desígnio. Oremos, igreja. Amado Deus, Pai soberano, Pai eterno, Senhor, te agradecemos essa oportunidade em Cristo Jesus, que o Senhor nos concede nessa semana. Senhor, faça que nossos pensamentos estejam, nossos corações concentrados, de mente aberta, meu Pai, ao que o Senhor tem nos oferecer, nos dar, mas tudo, como dito pelos teus profetas, que é bom e perfeito e agradável, toda a vontade tua para a tua criação. Assim não é diferente como tendendo desse tempo, todos os momentos, o Senhor tem fornecido o teu anjo com o poder da tua palavra redigida pela sua boca para a edificação dessa igreja. Eu peço a sensibilidade não só no meu coração, mas de todos os nossos irmãos aqui que estamos presentes, para que essa palavra sirva como um maná e que seja de presente, não por mérito, mas concedido pelo Senhor, para que um dia faça reflexo na eternidade. E eu tenho certeza que cada palavra, que às vezes na carne eu esqueço, mas eu tenho certeza que pelo Espírito será relembrado lá no dia da Nova Jerusalém, a cada culto, a cada palavra redigida que moveu nossas almas, que me deu orientação nesse mundo tão conturbado. Eu te agradeço, Adonai, pelo anjo da igreja, seja com ele implacavelmente. Somos poucos, mas seus anjos estão aqui como testemunha. Oh, que nessa palavra seja absolvida por nós, e que um dia voluntariamente nós podemos oferecer para aqueles necessitados que estão com suas almas também amarguradas. Seja redigida a tua palavra pela boca do teu profeta. Nós te esperamos, Pai, ansiosamente pelo teu agrado, da tua misericórdia e a tua graça sobre nossas vidas, na tua palavra. Eu te agradeço em Cristo Jesus. Sede com ele, Pai. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? Que amém significa eu tomo posse. Glória a Deus, né? Meus amados, hoje nós sempre falamos isso, né? É culto quartas em série. E a cada quarta-feira Deus vai colocando mais uma fileira de tijolos nessa construção, ou reconstrução, propriamente dito, que somos eu e você. Eu aqui, eu sou apenas um servo de Deus, e a minha missão aqui é transferir o que Deus tem colocado. Eu lembro muito de João Batista, porque João Batista ele era conhecido como a voz do que clama no deserto. Ele era apenas a voz, mas o clamor não era dele, o clamor era dos céus. Há um clamor aqui, há um clamor de Deus nesse tempo, há um clamor de Deus nessa geração. Deus está nos convocando, Deus está nos convidando. Mas para isso Ele tem que endireitar as nossas veredas, alinhar os nossos caminhos e extrair coisas de nós que nem nós sabemos, mas que tem nos atrapalhado, que tem nos travado, que tem impedido da gente viver a plenitude que Deus tem que Ele conquistou na cruz do Calvário para a minha vida e para a tua vida. Então, antes da gente entrar no texto de hoje, eu queria recapitular com vocês o tema da palavra que está sendo trabalhada, e hoje, se Deus permitir, estaremos fechando, é: no amor não há medo. E Deus tem, não sei se vocês assistiram, e quem não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube, está no Face também, essa palavra, a primeira parte, eu recomendo, assista, para que Deus possa te dar um entendimento, alargar o teu entendimento, e você saber do que nós estamos falando. E na semana passada nós falávamos sobre a consequência que o medo causa na nossa vida. O medo como um sentimento de algo oriundo do pecado no Éden. Nós falamos aqui aonde ele nasceu, a primeira reação de Adão, quando ele pecou, logo em seguida ele teve medo de se mostrar a Deus, ele se sentiu descoberto. Porque o medo, o pecado, ele faz isso, ele gera essa sensação que nós perdemos a nossa cobertura. E nós fomos falando que o medo é como uma água
nós somos a casa do Senhor. Nós falamos na semana passada que se nós somos a casa do Senhor, toda a casa tem o quê? Tem água que passa pelas tubulações, que você usa para cozinhar, usa para se banhar, se higienizar, usa para lavar o quintal. Então a água passa pela casa. Nós fizemos essa analogia porque o medo, ele é como se fosse uma obstrução na saída, um entupimento no esgoto que retém, que a água que tira todas as impurezas vai embora levando consigo todas as impurezas. Logo, aquela área da tua casa fica interditada e ali você não pode mais abrir uma água. Por que você não pode abrir uma água? Porque está entupido. Não tem como aquilo que é sujo, aquilo que prejudica, sai. O medo faz isso. Ele é como uma obstrução no nosso entendimento, na nossa mente, que impede da gente receber o novo de Deus, impede da gente entrar nos lugares de promessa de Deus. E Deus quer nos remover esse sentimento, porque isso não vem dele. Isso é fruto de uma desobediência. Mas se o medo entra pelo fruto de uma desobediência, lá no princípio de todas as coisas, Deus restaura todas as coisas em Cristo Jesus, pela coragem do seu Filho que se entrega por nós. Então abre lá a palavra de Deus essa noite, no livro de Gênesis. Estamos falando do início. Então vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quem puder pegar um pouco de água aqui, eu agradeço. Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer assim: então Deus determinou, ou seja, estabeleceu: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem, preste atenção nessa palavra, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as grandes animais de todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicáveis, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus criou eu e você, lá no princípio, pelo primeiro homem e pela primeira mulher, para exercer o que? Domínio. Para exercer o que? Governo. Para exercer o que? Controle. Para cuidar de uma terra que havia sido preparada com todo o carinho, com tudo aquilo que era necessário para o homem. Deus prepara então o jardim do Éden, a terra e toda a sua formosura para mim e para você. E Ele dá uma ordem: domine, sujeite. Deus estava constituindo um homem, não para ele ser mais um objeto. Deus estava constituindo um homem para ele coordenar todas as coisas. Mas naquele momento, ele havia dado essa ordem para Adão, porque Adão estava nele. Ele foi feito à imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? É como uma sombra. Você lembra o seu pai, você carrega a essência de seu pai. Você traz dentro de você a natureza, o caráter, algo que o seu pai tem, e ele soprou em suas narinas. Você é parte de seu pai. Lembra que quando Jesus falava, muitos se escandalizaram quando ele levantou e falou: eu e o pai somos um? Sabe o que ele estava falando? Ele estava fazendo menção exatamente daquilo que havia se perdido no jardim do Éden. Adão e Deus eram um. Sabe o que isso significa? Que Adão recebeu uma incumbência de exercer do lado de fora aquilo que ele já tinha do lado de dentro. O que, pastor? Governo, domínio. Porque se do lado de dentro você recebe, do lado de dentro você governa os seus pensamentos, as suas vontades, do lado de fora é apenas uma consequência. Entenda uma coisa: quando Adão peca,
ele sente medo. Nós falamos isso na semana passada. O que nós não falamos é que Adão, ele não viu nenhuma ameaça. Ele não viu. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Ele não olha para um elefante e sente medo. Ele não olha para um leão e sente medo. Ele não olhou nem para a cobra que fez a Eva pecar e sentiu medo. Do que ele sentiu medo? De olhar nos olhos do Pai. É isso que o medo destrói na gente. Síndrome do pânico, depressão. Ah, pastor, eu tenho medo da rua. Ah, pastor, eu tenho medo da noite. Pastor, eu tenho medo de dirigir. Pastor, eu tenho medo de ficar sem aquele remédio. Pastor, eu tenho medo. Você pode ter medo de vários fatores no seu lado externo, mas tudo isso simboliza algo que está faltando no seu interior. Adão teve medo de olhar para o Senhor, para aquilo que ele fez. Ele não conhecia esse sentimento, ele não sabia o que era isso. Ele não sabia. A partir dali, depois que o Senhor fez a pele para cobrir ele, a primeira morte de um animal ali, para poder fazer aquela roupa de peles, a partir dali, Adão iria lidar o quê? Com uma terra que passou a oferecer a ele espinhos. Agora entenda uma coisa, a mesma terra que Adão recebeu ordem para governar, ele próprio era feito dessa mesma essência, esse mesmo material. Quando Deus fala para Adão, Adão, governe sobre a terra, Deus estava falando, Adão, eu não estou te colocando só para você governar os animais, eu não estou te colocando só para você saber aprender a arar o campo, saber os tempos, saber as estações, fazer frutificar cada árvore. Adão, eu estou falando para você, Adão, você é feito de terra também. Adão, governe-se a você mesmo. Deus avisou a ele, porque foi exatamente isso que ele cometeu um erro. Ele comeu algo que ele não deveria comer. Ele internalizou o pecado. Ele trouxe para dentro da terra algo que não pertencia à terra. Por que que o Senhor arranca Adão depois do pecado do jardim do Éden? Porque ele não poderia permanecer alguma coisa que não é natural dali, dentro daquele lugar que era puro e perfeito. Mas o próprio jardim, entendam isso, o próprio jardim era o corpo de Adão. Deus, na realidade, estava falando para ele, Adão, o que você trouxe para dentro de você? Adão, onde estás? Quem te falou que estava nu? Deus está dizendo assim, Adão, o que você trouxe para dentro de você? Você é o meu jardim. Você fez um jardim, eu fiz um jardim para você cuidar. Agora você é o meu jardim. E eu estou vendo algo no meu jardim que não fui eu que coloquei. Esse sentimento eu não coloquei. O que você comeu, Adão? Nossos inimigos externos, eles são apenas um extrato. Nossos medos externos, eles são apenas um estado de desequilíbrio que nós temos no nosso interior. Entenda uma coisa, gente. O que Deus está clamando nessa noite, não apenas nessa noite, é nos fazer entender o que acontece dentro de nós. Porque quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender a dinâmica da tricotomia que Deus te constituiu, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, como você entende as influências que você recebe de cada um, a ligação que você tem com cada um, quando você começa a se conhecer, você começa a agir diferente. O que Deus está fazendo conosco aqui em Realengo é uma proposta. Por que uma proposta? Porque isso acontece na vida daqueles que reagem, que respondem ao que Ele está fazendo. Ah, pastor, mas isso vai mudar as minhas lutas? Olha, eu posso dizer uma coisa para você. A tua luta pode até não mudar, mas a tua resposta vai mudar. O teu comportamento vai mudar. A tua reação vai mudar. E quando a gente muda as nossas armas, aí a gente começa a ter chance de vencer a guerra. Você não vê lá a Ucrânia lá, tentando se defender, e o presidente pedindo ajuda aos outros países. O que ele está pedindo? Armas. Por quê? Porque ele sente que ele tem
povo, mas ele não tem arma. E é uma forma de se manter resistente, uma forma de dar paridade à batalha, é o que? É pelo menos ter uma certa igualdade de armas. O que Deus está fazendo aqui em Realengo, e eu digo isso a vocês com grande preocupação, Deus está nos dando armas, Deus está nos dando entendimento para a gente parar de perder sempre as mesmas batalhas. Porque nós vivemos um dia após o outro, cada semana um problema, cada semana um pepino para resolver, cada semana uma situação que visa te extrair da presença de Deus, que visa fazer você se preocupar a tal nível que a última coisa que você faz é orar. E toda semana é a mesma coisa. E Deus está falando, olha, chega. Eu quero fazer vocês amadurecerem, eu quero fazer vocês crescerem, eu quero dar armas para vocês guerrear e vencer essa guerra. Então vocês precisam saber onde está o problema, vocês precisam entender o que acontece no interior de vocês. Porque os inimigos que vocês não conseguem vencer fora é apenas um extrato das batalhas que vocês não vencem dentro. Por causa do medo. Há um medo afrontando vocês. Há um sentimento que faz com que você, muitas das vezes, nem entre para guerrear. Você quer ver um exemplo? Abre a palavra de Deus lá. 1 Samuel. O pastor fica agoniado, o pastor fica angustiado, porque ele gostaria que todas as ovelhas estivessem aqui para se alimentar, para entender isso. Mas Deus é gracioso, é maravilhoso. Por isso que eu digo, muitas das vezes você vai perceber a gente voltando em determinados assuntos, em algum momento lá na frente, não sei. Mas por que, pastor? Porque o Senhor quer que todos comam. Todos. 1 Samuel 17, versículo 1. Diz assim, todos acharam? Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, né? Uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Soco e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou outro lado de outra montanha, e havia entre eles um vale. Saiu das fileiras dos filisteus um gigante, um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhi entre vós um homem, e vinha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força e combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Todo mundo conhece essa passagem, né? Você sabia que esse cenário
conhecemos tão bem, de tantas as vezes que a gente lê, na realidade está refletindo uma área da sua mente? Você sabia que diante dos seus desafios, diante dos seus obstáculos, diante da terra que Deus te prometeu, ou seja, o teu lugar da promessa, mas que tem que ser conquistado, você sabia que diante do teu desafio há esse cenário? 2 montanhas e um vale? 2 montanhas e um vazio, e um hiato no meio? Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus te colocar para conquistar alguma coisa antes, Ele vai te colocar numa prova. Todas as vezes que Deus quer te levar a um alto lugar, te expandir, Ele vai te colocar numa situação controversa, paradoxalmente difícil. Porque não há outra forma de Deus nos expandir, de Deus nos fazer crescer, a não ser despertar em nós a identidade que o Pai nos deu. Aquilo que Adão perdeu. É o que, pastor? É saber quem você é em Deus, o que você é capaz. E não há outra forma de Deus despertar isso em você, a não ser colocando um desafio para você superar. E muitas das vezes os desafios chegam diante da gente como um gigante. Ou devo dizer, a maioria das vezes. Aonde você precisa entrar, o que você precisa vencer, seja o que for. Não falo só apenas de desafios de conquistas materiais, mas às vezes você está lutando para mudar seu jeito de ser, esse seu jeito estourado de ser. É o teu orgulho, o teu coração duro, perdoar alguém que você não consegue. Tudo vai se apresentar diante de você como um gigante. E a proposta desse gigante é muito interessante. Olha só que interessante, ele fala: olha só, não vamos guerrear não. Tu tem o teu exército, você tem as suas armas. Sabe o que ele está dizendo? Você tem as suas armas, você tem os seus guerreiros. Eu reconheço isso. Ele falou: ó, Saul, vocês estão servindo Saul, exército de Saul, não é isso? Tá bom, e aqui está o meu exército. Você tem as suas armas, eu tenho as minhas. Vamos fazer o seguinte: pega o mais corajoso que você tem. Porque naquela época o mais corajoso, ele era o quê? O líder, ele era o cabeça. Pega o mais corajoso que você tem, a gente vai pegar o mais corajoso que nós temos e vamos colocar para guerrear. Sabe o que ele está dizendo? Olha, antes de você usar as suas armas e eu usar as minhas, pega o teu cabeça, pega o teu cabeça e bota para guerrear com o meu cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Vamos ver quem crê mais. Vamos ver quem tem mais certeza. Vamos ver se é o filisteu com as suas verdades, com a sua aparência. Por que a Bíblia ela descreve com detalhes a aparência do filisteu Golias? Para te mostrar que muitas das vezes o teu problema vai se apresentar diante de você da mesma maneira, aos teus olhos, muito maior do que você, muito mais equipado que você. Então, se você for se guiar por aquilo que você vê, entenda isso. Se você for se guiar por aquilo que você vê, você perde e se torna escravo na própria mente. Por quê? Porque a primeira batalha vai ser a informação do seu campo visual entrando no seu cérebro. Você medindo, se medindo, calculando, vendo as suas armas, vendo o que é a sua força, entendendo, imaginando o que você pode fazer. E antes mesmo de você partir para a batalha, você já olhar e vai dizer: com ele eu não posso. Sabe o que Deus está falando? Que quando um é escolhido e o outro é escolhido, é a batalha que acontece antes da batalha real. Antes de você enfrentar um problema, você vai enfrentar ele aqui, ó. Por quê? Porque quando você recebe uma notícia ruim, recebe lá um resultado de um exame, que é nada satisfatório, nada daquilo que você queria ver. A primeira escolha que você vai fazer, agora vamos ao tratamento, vamos aos exames, vamos fazer as coisas que é necessário ser feito. Mas antes mesmo, esse problema tem que ser vencido aqui, ó. Como assim, pastor? Você precisa trazer à memória aquilo que você sabe, porque isso é as armas que você tem para enfrentar o problema. Quando você traz à memória aquilo que você sabe, o que eu sei? Aí
Aí é que está o porém. Aí é que está o porém. Quando a gente começa a ver, nós não guerreamos as nossas batalhas só com aquilo que está nas nossas mãos. Golias era extremamente equipado no seu exterior, mas ele era vazio por dentro. Muitas das vezes você não se vê equipado do lado de fora, mas você não entende que você é cheio pelo lado de dentro. Como assim, pastor? Cheio de quê? Vamos continuar lendo. Diz assim lá no 21, Israel e os filisteus se aproximavam da linha de batalha frente a frente. Davi, quem chegou ali? Uma outra pessoa. Entenda uma coisa, enquanto os homens de Saul tremiam de medo, porque estavam processando a informação que os seus olhos davam para ele, o tamanho daquele gigante. Mas Davi chega naquele ambiente com outro entendimento, com outro espírito. E diz assim: Davi deixou o suprimento que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou os que estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Ele foi de novo afrontar, como acontece todos os dias. Já viu aquele probleminha que você dorme preocupado? E de manhã, antes de você tomar o café, aquela vozinha vem em você, no sua mente, e pensa assim: e aí, como é que você vai fazer? E aí, deu ruim. Como é que tu vai pagar? E aí, como que tu vai fazer para resolver esse problema? E você acorda todo dia de manhã aquela mesma pergunta e você ainda não tem a resposta. Assim Golias fazia habitualmente, todos os dias, bradando: cadê o seu guerreiro? Cadê o guerreiro de vocês para me enfrentar? E afrontava. Assim, lá no 24, assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuavam apavorados. Medo. Cadê o governo? Cadê o domínio próprio? Cadê a frieza naquelas horas que um guerreiro precisa ter? Os israelitas, no 25, os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Vistes aquele homem enorme que subiu? O que estava acontecendo na visão daqueles homens, guerreiros? Viam o seu inimigo muito maior do que na realidade ele é. Porque olharam para o exterior, olharam apenas para aquilo que seus olhos viam e não traziam à memória a quem eles pertenciam. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Entenda uma coisa: conforme você vai vencendo algumas coisas em Deus, com Deus, Ele vai te colocando novos desafios para fazer o quê? Fazer com que as suas áreas de medo a cada vez mais se tornem pequenas. E tenham menos poder sobre o seu entendimento, tenham menos poder sobre suas decisões, sobre as atitudes que você toma. E vai dizer aqui: pois ele veio desafiar a Israel. O rei, aí, viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar a Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha só o que ele está falando. Ele está falando de prosperidade. Sabe o que ele está falando aqui? Ó, quem tiver coragem e conseguir, não vai pagar imposto. No tempo que estamos vivendo hoje, como que isso seria bom, né? E aí ele continua então, Davi. Aí ele fala: também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos a Israel, em Israel a família de seu pai. E então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagradar a ofensa contra esta mulher? Aí ele fala algo. Ele fala algo que fica de lição para a gente. Ele já tinha visto aquele homem como todos os outros soldados, mas ele olhou uma coisa que eles não viram. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?
Davi, na sua simplicidade, ele vê o interior daquele homem. Por quê? Porque ele percebe que Golias não tem aliança com Deus. Uma coisa é você lutar com uma pessoa que também tem aliança com Deus. Você tem que ver muito se você está certo ou se você está errado. Tem que pensar 2 ou 3 vezes antes de entrar no litígio, antes de entrar numa discussão com alguém que é servo de Deus. Agora, se tu está lutando com alguém que não tem aliança com Deus, é diferente. Davi não olhou para o tamanho dele. Davi não tinha nem a mesma estatura que os outros soldados. E quando tentaram equipar ele, a gente conhece essa história de frente para trás, de trás para frente. Quando tentaram equipar ele com a armadura de Saul, ele falou: olha, não tem como, não consigo nem andar com isso. As minhas armas não são humanas. É como que ele está falando assim: olha, as minhas armas não são humanas. As minhas armas não são humanas. As minhas armas é aquilo que eu carrego dentro de mim, uma aliança, uma circuncisão, uma aliança com meu pai. Ou seja, eu tenho uma aliança com meu pai, eu sei de onde vim. Eu sei de onde eu vim. E aquele que me ajudou a matar o leão e o urso está comigo. E vocês não sabem disso? Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Não se preocupa com esse barulhinho, não. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Então, existiam uma mesma batalha, um mesmo povo, mas 2 reis. Estava ali, naquele momento, presente Saul, rei que havia sido consagrado, e Davi, também, ainda pequeno, ainda não havia assumido o seu reinado, mas também havia sido consagrado. Eu quero que vocês entendam uma coisa, esse é o ponto central da mensagem dessa noite. Por quê? Porque esses 2 reis vão revelar, eles tipificam 2 naturezas que eu e você carregamos. 2 formas de olhar os nossos obstáculos, 2 maneiras de olhar os nossos problemas, 2 maneiras de viver de maneira diferente. Rejeitado. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar, em toda a Bíblia você vai perceber isso. Toda a Bíblia você vai perceber isso. O que, pastor? Que Deus, ele já anunciava o pecado de Adão, onde ele rejeita o primeiro Adão e estabelece o segundo, que é Cristo. Quando você olha lá na vida de Abraão, você vai ver na vida de Abraão que o Abraão recebe uma promessa. Então ele vai receber o que? Um filho, que é o filho da promessa. Mas aí o tempo vai passando, a sua esposa fica com medo de morrer e não ter a promessa, por causa do medo da sua serva. E aí ele tem Ismael. E aí o Senhor vira para ele e fala: olha, eu vou te dar ainda Isaac, mas rejeita Israel, manda Ismael embora, porque o meu compromisso é com o filho da promessa. Deus rejeita o primeiro para estabelecer o segundo. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele está apontando para aquilo que Ele vai fazer e que Ele está fazendo desde o Jardim do Éden até Cristo. Ele está dizendo: assim como eu tenho mostrado a vocês, assim vocês são constituídos no seu interior, nascidos em pecado, com uma natureza que teme todas as coisas, com uma natureza que quer o tempo todo se afastar de mim, uma natureza que tem receio de se aproximar de mim, uma natureza que ainda carrega aquele temperamento de Adão, de se afastar por medo. Mas entenda isso que Deus está falando: eu já vos comprei com um alto preço, com o meu sangue, e já vos dei um novo espírito. E neste novo espírito, que representa o que? O rei Davi, que começa a ocupar espaço, Deus está falando do nosso processo de transformação e de aperfeiçoamento. O rei Saul, é interessante na vida de Saul, entenda isso, procura gravar isso. Como é que Saul foi consagrado? Tudo bem, pastor, Saul representa então a minha natureza adâmica. Saul representa o eu querendo decidir da forma mais fácil. Representa o meu eu medroso, representa o meu eu hesitante. Agora, olha para a vida de Saul, como é que ele foi constituído rei? Samuel estava ali, ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta. Só que o povo olhou o quê? Para as nações dos seus vizinhos e pediu o quê? Dá-nos um rei. Queremos também um rei como as nossas outras nações têm. Há um rei que guerreie por nós.
Eles rejeitaram, por quê? Porque o sacerdote, porque o juiz, ele estava ali representando ao Senhor, e eles pediram um homem. Então o que Deus faz? Deus dá a eles um rei segundo aquilo que eles desejavam, alguém que fosse formoso à vista, porque a palavra de Deus vai dizer que Saul, ele era alto em estatura, ou seja, pelo lado de fora ele parecia ser um rei proeminente, ele parecia ser uma pessoa forte, viçosa, e Deus coloca ele lá, mas por dentro ele se revela um homem fraco. Você vai ver que quando ele, assim que ele foi consagrado, e o povo chegou diante de Samuel para ser anunciado da Saul, o que aconteceu com Saul? Quando Samuel diz, cadê Saul? Para apresentar Saul ao povo, e não procuravam e não achavam Saul. Aonde estava Saul? Escondido entre as bagagens. Sabe o que bagagem simboliza para mim e para você? São os bancos de memória de derrotas. Sua memória. Você viu quando a pessoa vai acumulando derrota, vai acumulando perda, e ela se torna tão insegura que tudo ela acha que vai acontecer alguma coisa. Eu estava querendo vender, vamos botar um negócio para a gente vender bala. Não, pode não dar certo, eu posso ser assaltado. Não, porque, olha só, a minha vizinha colocou, e outro dia chegaram lá, e ela vai acumulando informação negativa, acumulando problema, e ela não tem ainda confiança no seu Deus, ela não consegue dar um passo à frente, porque está sempre com medo de alguma coisa. Por quê? Por causa da bagagem que carrega, por causa da mala que ele carrega, das memórias, dos bancos de memória. A própria natureza, onde Deus encontrou Saul? Saul estava perdido. Quando ele foi consagrado, ele estava procurando uma jumenta perdida do seu pai. Interessante que jumenta vai falar da tua natureza homem, da tua natureza carnal, arredia. Ele foi procurar a jumenta de seu pai, e quando se deparou com Samuel, olha a diferença de Davi. Aonde Davi estava quando Deus o encontrou? Davi estava apacentando ovelhas. E o interessante é que quando Saul foi apresentado ao povo, Saul se escondeu na bagagem. Ou seja, quando Deus foi tornar público o rei que ele escolheu, ele se escondeu. Quando Deus foi tornar público o rei Davi, ainda menino, aonde e que forma que ele se apresentou? No meio da batalha, colocando o dedo na cara de Golias. Pequeno, sem armadura, sem espada, apenas com uma funda na mão, apontando o dedo para o inimigo, dizendo: tu, quem é você, seu incircunciso? Dois reis, duas pessoas, duas naturezas. E aí eu pergunto para mim e para você, e você que está me assistindo nessa noite: quem você é? Quem você tem sido nessa noite? Porque entenda uma coisa, na sua mente, na sua cabeça, o tempo todo você passa por essa batalha. Duas naturezas querendo exercer domínio sobre você. Só que uma carrega medo, carrega temor, não é aliançada com o Pai. A outra não. A outra é nova, recriada, consagrada. E assim como aconteceu na vida de Saul, a mesma essência na vida de Saul. Saul reinou por 40 anos, até que ele foi morto pela própria espada. Davi foi consagrado, mas Davi não assumiu assim que ele foi consagrado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Quando eu entrei na tua vida, quando eu comecei o ministério de transformar o teu interior, eu estou trabalhando até hoje. O meu desejo é que aconteça com você, Dirceu, assim como aconteceu com Davi. Eu te consagrei, eu te separei, estou te aperfeiçoando, para chegar o momento certo e você exercer domínio sobre você. Porque tudo que vai acontecer ao teu redor só vai refletir aquilo que você conquistou dentro de você. Ou seja, Davi reina, ou seja, Jesus reina. Porque o nosso Cristo, ele é descendência de Davi. Deus está falando sobre uma natureza restaurada em Cristo, que passa a governar o nosso interior de uma vez por todas. Está entendendo o que Deus está fazendo? A cada dia. E vai acontecer no teu interior a mesma coisa que aconteceu lá com Saul e Davi. Ismael não contende com Isaac? Até hoje, né, Pim?
Saul não contendeu com Davi, tentou matá-lo por várias vezes. A tua natureza humana vai estar sempre contendendo com a tua nova criatura. Quem você é em Deus hoje vai estar sempre em luta com quem você era quando conheceu Jesus. Você vai estar sempre lutando com você mesmo. Até um dia, pastor, vai ser sempre assim? Não. E aí eu termino dizendo uma coisa. Vamos ler, para a gente fechar. Mateus 21, versículo 1. Vai dizer assim, Mateus 21, versículo 1. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, e recomendando: ide ao povoado que está diante de vós, logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-o e trazei-o para mim. Se alguém questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde, montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com as mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pela estrada. Ou seja, a entrada triunfal de Jesus foi feita simbolicamente. Presta atenção nisso para a gente encerrar essa noite. Foi feita em Jesus montando uma jumentinha que ninguém havia montado ainda. Nosso amigo ali, Pinho, que lidou com cavalos, né, Pinho, durante muito tempo. Uma jumenta que ninguém nunca montou. O que acontece? Ela jamais vai aceitar de bom grado alguém montar em suas costas, não é mesmo? Vai dar coice, vai pular, vai dar pinote, não é isso mesmo? Mas o que aconteceu quando foi o próprio Jesus? Calma, serena e tranquila, subjugada, dominada e governada por Cristo. Sabe o que o Senhor está falando conosco nessa passagem? Jumenta, lembra que você falou sobre jumenta? O pai de Saul não conseguia dominar as suas jumentas, enviou seu filho para tentar encontrar as jumentas, e diz a palavra que ele não encontra. Uma criatura caída que não consegue dominar a sua natureza carnal. Já Cristo, ressurreto, Filho unigênito do Pai, entra de forma triunfal, sentado, dominando e exercendo governo sobre a jumenta que representa a tua natureza carnal. Sabe o que ele estava dizendo ali? Nele você vai conseguir se dominar. Nele você vai conseguir ser uma nova criatura. Nele seu entendimento muda. Nele você não fala mais palavrão. Nele você não vai mais precisar se prostituir. Nele o frenesi da droga não vai mais ter força sobre você. Nele o alcoolismo, a vontade de colocar a boca num álcool não vai ter mais força sobre você. Está entendendo o que Deus quer fazer? Lhe devolver governo, lhe devolver domínio. Como a palavra diz, sujeitai todas as coisas. E se Deus te criou para sujeitar a terra, você é feito de quê? Essa tua natureza de jumento, ela está onde? Na tua carne, na tua natureza carnal. E o que Jesus está te devolvendo? Governo. Removendo o quê? O medo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer desde o princípio, quando começamos a ministrar essa palavra: no seu amor não há medo, mas no seu amor
Então, dessa maneira, a gente encerra essa palavra essa noite. Nós precisamos entender o que acontece dentro do nosso coração. Nós precisamos entender o que acontece dentro da nossa vida. Por que que às vezes eu quero uma coisa e faço outra? Por que que às vezes eu quero melhorar e pioro? Por quê? Às vezes você para e pensa, esse negócio não é para mim não. Aí você se identifica melhor com a sua velha criatura, se afasta da casa do Senhor, não lê mais a palavra e começa a se achar que é incapaz de vencer. Mas em Cristo, tudo se renova. Você não pode desistir. Se você entender como Deus te criou, como Ele te fez, você vai entender como usar essas armas e vencer isso. No amor de Deus, não há medo. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Como nós sempre fazemos todas as noites, o Senhor nos toca, nos visita, abre o nosso entendimento e espera a nossa resposta. É lógico, a nossa resposta ela não é dada numa simples palavra. O que você vai fazer agora em oração é uma escolha. O que você vai fazer agora, quando você for falar com o teu Deus, é falar o que você decidiu fazer com aquilo que você recebeu. Mas verdadeiramente é o processo que você vai entrar, que vai te colocar nesse novo lugar. Sabe o que Deus está falando? Agora eu quero saber qual é o caminho que vocês desejam seguir. Qual é a escolha que vocês desejam fazer nessa noite? Para que eu continue lapidando vocês, para que eu continue equipando vocês e fortalecendo vocês. Eu preciso saber se vocês entenderam e o que vocês escolhem fazer. Então coloca a mão no teu coração. Você que está aqui, você que está nos assistindo. E fala com o teu Deus nessa noite. Faça uma escolha. Fala para Ele o que você entendeu. Fala, Senhor, eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver, Senhor Deus amado, inseguro. Eu não quero, Senhor, tomar decisões precipitadas porque acho que vai acontecer algo ruim. Fala com Ele agora. Em nome de Jesus, Senhor. Eis aí os teus filhos, Pai, que tu trouxestes essa noite, Senhor. Aqueles que estão assistindo e que vão assistir até depois dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, Pai, recebe essa escolha que eles estão fazendo, essa resposta que eles estão te dando, porque eu tenho certeza, Pai, que nós queremos a tua natureza, Jesus, aquilo que tu conquistou na cruz do Calvário, para que nós fôssemos nova criatura. É exatamente isso, Pai, que nós desejamos ser nova criatura, Senhor, onde tudo se faz novo, Pai. Senhor Deus amado, eu te peço por cada um deles nessa noite, abre os olhos, abre o entendimento, Pai. Deus, que no momento de tomarem uma decisão, no momento que receberem afrontas, eles possam discernir, lembrar desta palavra, Senhor, e discernir quem é que está governando, quem é que está tomando a decisão no seu interior. Senhor Deus amado, que possamos olhar para nós mesmos e perguntar: será que o nosso Jesus faria isso? Será que tu faria isso, Pai? Que possamos nos alinhar ao teu coração, Senhor, a tua natureza, e dominar a velha natureza, Senhor. Assim nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.